Então, capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, segundo a narrativa dele, no capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, está escrito o registro assim da palavra de Deus. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando ele, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meus amados, depois em casa você poderá meditar um pouco mais neste texto. Mas veja bem, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, uma pequena cidade. Hoje é uma vila. Essa cidade, eu disse aqui no primeiro culto, ela não está à beira do caminho, da estrada. Jesus foi lá. Então Jesus foi lá e depois voltou de lá para seguir a sua rota, o seu caminho. Ele foi lá. E o que atraiu Jesus lá? É importante nós pensarmos nisso ao ler esse texto. Esta mulher, não há possibilidade de nós afirmarmos que ela conhecia pessoalmente Jesus. Talvez soubesse da fama deste profeta, deste homem que se levantara pregando nos seus dias. Mas nós podemos afirmar contextualmente, e eu não posso trabalhar isso agora por tempo, de que essa mulher sabia que Deus prometeu Jesus, e ela creu que Jesus viria. E essa mulher, ela tinha um grande problema. Muito provavelmente ela já tinha feito esse percurso. O cemitério dessas cidades, normalmente, eles eram fora da cidade. Até mesmo na nossa cultura, não é raro construir cemitérios fora do perímetro urbano. Às vezes eles estão inseridos porque a cidade cresce e abraça eles. Mas essa cidade aqui parece que não crescia. As pessoas só iam, nunca voltavam para lá, né? Não era uma cidade que crescia. Então Jesus foi lá, nessa cidade, por causa dessa mulher. Não há registro, nem na história, nem na Bíblia, de que Jesus teria feito outra coisa a não ser ir lá e realizar esse milagre. Aconteceu então que Jesus chegou ali, e eu já disse essa noite, volto a dizer, Jesus não atrasa, irmãos. Às vezes nós somos ansiosos, às vezes nós achamos que Ele está demorando, mas Ele não atrasa não. Jesus saiu e Ele estava ouvindo a fé dessa mulher. Com certeza, se essa mulher cria no Pai, em Deus, cria que Ele enviaria Jesus, ela cria no poder de Deus, e ela deve ter orado quando o seu filho apareceu doente. Muitos escritores, muitos comentaristas, eruditos, estudiosos da palavra, acreditam que este menino estava na fase de adolescência para jovem. Ele não era um jovem maduro ainda. Mas a mulher que certamente já tinha enterrado seus pais e enterrou o esposo, porque diz o texto que ela era viúva, agora estava fazendo outra vez, pela terceira vez, o caminho deste cemitério, e agora levava a sua esperança. As mulheres naquela época não trabalhavam. A subsistência dessa mulher, a sua velhice, a sua aposentadoria, por assim dizer, estava nesse filho.
Então era muito grande o estrago de perder aquele filho para aquela mulher, para aquela viúva da cidade de Naim. Mas a fé dessa mulher mexeu com Deus. Jesus tinha comunhão plena. Ele era 100% homem, mas ele tinha comunhão plena com o Pai através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, lá em Atos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o homem, o 100% homem, nosso Salvador, com o poder do Espírito Santo, e ele tinha comunhão perfeita com o Pai. Então ele ouviu, Deus ouviu a oração, e Jesus saiu para fazer a vontade do Espírito Santo, saiu dirigido pelo Espírito Santo, e houve um encontro de uma multidão. Essa mulher era querida, o texto está dizendo aí que era uma multidão dessa cidade pequena, um enterro grande, que saía da cidade, e Jesus chegou com os discípulos, e diz a Bíblia que também com uma multidão. Muitas pessoas estavam indo com Jesus ali, e nós tivemos um encontro de uma multidão que trazia a morte, e de uma multidão que trazia a vida. A morte estava ali representada naquele defunto, no filho da viúva de Naim, e a vida estava ali representada em Jesus, o Filho de Deus, que vinha com seus discípulos, com seus apóstolos e com aquela multidão. E naquele encontro, ninguém precisou dizer a Jesus quem era a mãe do rapaz. E pode ter certeza, disse isso na mensagem que preguei agora no primeiro culto, não foi porque ela estava chorando, não. Se essa mulher era tão querida, a Bíblia não diz, mas ela podia ter parentes. Ainda era a época das carpideiras, que tinham como profissão chorar nos enterros. Elas eram pagas para isso. Mas só que Jesus vê o coração, amados. E Jesus chegou, e no meio da multidão, ele não foi numa outra pessoa que estava chorando. Ele chegou para a mãe e falou: não chores. Você não precisa mais chorar. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus chega, você pode parar de chorar. Quando Jesus chega, você pode parar de sofrer. Quando Jesus chega, você pode parar de ficar preocupado. Quando Jesus chega, a morte tem que dar lugar à vida. Quando Jesus chega, a solução toma o lugar do problema. Ele falou: mulher, não chores. E Jesus, para te abençoar, para abençoar a gente, para abençoar quem crê, ele quebra protocolo. Jesus era nazireu, separado de Deus. A lei do nazireado não permite que o nazireu toque num defunto. Havia leis judaicas que passaria a ele, se tocasse, ele quebraria o nazireado. Mas Jesus quebrou tudo que atrapalhava abençoar quem cria. E a Bíblia diz que ele tocou o esquife. Era uma espécie de maca aberta. O sepultamento era um pouco diferente lá da época de Lázaro. Não era aquela espécie de múmia, mas ali estava coberto por panos, e aquele esquife era levado. Jesus chegou ali e falou assim: para aí. Muito provavelmente, o esquife era levado no ombro, porque não tinha as alças das nossas urnas funerárias, não. Mas Jesus bateu para, e aquelas pessoas, Jesus tinha autoridade, irmãos. Jesus tinha autoridade. Jesus, quando falava para parar, parava tudo. Parava mar, vento, e parava homens, e o que Jesus quisesse, ele parava. Porque ele tinha autoridade, parou. E muito provavelmente colocaram o esquife, colocaram aquele esquife funerário no chão. E ele chegou e falou: jovem, levanta-te. E a Bíblia diz que o moço levantou, muito provavelmente se assentou, sem pressa, assustado com aquela situação. Mas que negócio é esse? Não sei se ele se lembrava da hora que tudo começou, mas que negócio é esse? Eu estou na porta da cidade, e Jesus pegou e falou: vem cá, moço. E o moço falando, com certeza num estado de descontrole, ele falou para sua mãe: você parou de chorar? Porque certamente ela parou, senão o texto dizia que não. Você parou de chorar, então toma aqui o seu filho.
Toma aqui a sua esperança, toma aqui a solução dos seus problemas, toma aqui a sua preocupação, toma aqui o seu futuro, porque Jesus veio, queridos, para restituir aquilo que o diabo rouba. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio dar vida e dar vida em abundância. E agora ele estava atendendo a fé daquela mulher e devolveu-lhe o seu filho. O texto diz que Jesus restituiu e que a fama de Jesus, a história dessa ressurreição é a primeira. Jesus ainda vai ressuscitar a filha de Jairo e vai ressuscitar Lázaro. Jesus só fez 3 ressurreições. As outras estão guardadas para nós que somos da igreja e que virá na volta dele. Então, ele chega ali, ele não chama, ô defunto, levanta. O texto diz que eles carregavam um defunto, no entanto ele chegou e chamou jovem. E quando ele chega na casa de Jairo, ele diz, menina, levanta. Talita cumi, menina, levanta daí. E a menina começou a andar, começou a falar, e também foi restituída a Jairo. E ele chegou diante do túmulo de Lázaro e não falou, defunto, sai para fora, mas ele falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio flutuando para fora, e ele restituiu o prejuízo que Lázaro significava para Marta, para Maria, naquela hora. Jesus veio para isso. Vale a pena crer, vale a pena orar, vale a pena confiar, porque Jesus não chega depois da hora. No momento que o seu problema, que o meu problema, que a nossa luta, que a nossa dificuldade, que a nossa tristeza for nos conduzindo, você pode estar no meio de uma multidão, pode ter milhões de crentes orando, que Jesus vai identificar a sua fé, e certamente vai chegar para você e falar assim, não chores, eu estou aqui. E agora com uma vantagem, Jesus precisou sair de uma cidade para outra, mas agora Ele está conosco 24 horas por dia na pessoa do Espírito Santo. A hora que você precisar de Jesus, Ele vai estar ao seu lado. Ele é a vida, Ele é a solução, Ele é a restituição. Não é não ter tido pandemia, não ter crise, não é empresa fechar, não é isso. O nosso futuro, a restituição do que é nosso, vem do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele. Deixa eu fechar, para eu não passar do horário. O texto é muito rico, apesar de muito conhecido, tem muito o que fazer nele. Veja bem, ontem uma pessoa me disse, eu vou repetir, que uma pessoa que ela orava para conversão, irmãos, conversão é mais do que a ressurreição de mortos, para a conversão de uma pessoa espírita da família, orou 10 anos, pensou muito em parar de orar, porque nunca a pessoa se convertia, mas ela tinha alguma coisa que levava ela a continuar orando, e a pessoa se converteu e disse que está numa sede pela palavra. E que foi uma conversão tão genuína. Eu fiquei tão feliz. Né? Ontem eu tenho feito muita coisa por telefone. Muito trabalho de pastor por telefone. Mas ontem eu é que precisava desse telefonema. Quando eu ouvi dessa pessoa que eu conheço, a fé, conheço a pessoa de quem ela fala, de quem ela me contou, sei do que se trata, sei da luta, sei de como Satanás vinha cirandando com a família dessa pessoa. Ela orou 10 anos. Eu falei para essa pessoa que eu conversava com ela por telefone, eu estava muito feliz, fiquei muito feliz de saber disso. Conversão é o maior milagre do mundo, que eu conheço um livreto, que uma pessoa orou 50 anos pela conversão do marido, mas Deus salvou o marido dela. Salvou o marido dela. Então, amados, vale a pena crer. E essa fama, quando fala aqui que veio da Judeia, isso é norte de Israel. Jesus realizou na Galiléia, é sul. Jesus realizou o milagre na Galiléia, norte. Isso é porque tem testemunho. Aqui, quanto mais disposto você tiver a falar de Jesus, a falar da fama dessa bênção que está na pessoa dele, mais ele vai querer fazer para você e outras pessoas saberem quem Ele é. Deus te abençoe e complete essa palavra no seu coração. Fique